Graça e paz aos nossos queridos irmãos que têm a oportunidade de nos acompanhar através das nossas redes sociais. Nós tínhamos programado para este dia um culto com os casais e a gente também havia programado uma mensagem para poder conversarmos um pouco sobre a vida a dois, sobre o casamento, mas diante da situação que estamos vivendo, nós estamos fazendo aqui esta mensagem também que você poderá assistir conosco e compartilhar com a sua família, com aqueles que você conhece. Começamos agradecendo a Deus a oportunidade. Queria convidar você que está em casa, convide a sua família, convide os seus amigos que você conhece, mande uma mensagem para ele, de maneira que também ele possa acompanhar conosco esta mensagem. Querido Deus, dizemos, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de termos condições de ministrar esta mensagem. Que o Senhor hoje, Pai, possa falar aos nossos corações. Pedimos, Espírito Santo, que tenhas liberdade entre nós. Haja, nos ensine, nos instrua, para que possamos aprender com a sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, programamos para hoje uma mensagem que já havíamos anunciado anteriormente, cujo tema é resolvendo conflitos. Eu gostaria de começar perguntando para você que é esposo, para você que é esposa, ou para você que é jovem e tem aí no seu coração o desejo de um dia estar ao lado de um homem ou ao lado de uma mulher, ou você que talvez ainda não tem qualquer pretendente, mas deseja viver um casamento feliz. Eu começo perguntando a você esposo e a você esposa, qual tem sido muitas vezes os motivos pelos quais as pessoas brigam? Você que é filho, por exemplo, quais motivos os seus pais normalmente discutem ou entram em conflito? Ou para você esposa, quais têm sido as razões que normalmente o marido ou a esposa acabam indo para a cama ou muitas vezes dormindo até em camas separadas, né? Brigam, têm discussões? Ou vou melhorar um pouco a pergunta, né? Por que, na verdade, você homem ou você mulher tem se sentido às vezes infeliz no seu casamento? É claro que essas respostas muitas vezes feitas de pronto, e se a gente tivesse presencialmente, a tendência é que nós as respondamos com coisas muito pontuais. E normalmente a gente tende a culpar o outro. A gente diz, olha, o problema é porque meu marido é assim, o meu marido faz isso que eu não gosto. Se a gente volta-se para o esposo, ele diz, olha, o problema é que a minha esposa faz isso que eu não gosto, e por aí vai. Eu queria convidar a todos, se puderem aí, né? Se não puderem eu vou ler para vocês, mas que abrisse o texto bíblico em Filipenses 2:5. Eu creio que quando nós estamos diante de conflitos, diante de dificuldade, a nossa melhor orientação sempre é a palavra de Deus. E nesse texto que eu quero ler com vocês agora, Deus nos dá algumas orientações preciosas para que nós possamos entender os motivos, as razões do conflito e também para que nós possamos aprender a lidar com eles. Diz assim o texto bíblico: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Não é comum as pessoas que lidam com casamentos ou que tratam sobre discussões de casais colocarem esse texto como um texto básico, mas se nós olharmos para esse texto com o olhar da espiritualidade que ele nos traz, nós teremos uma orientação muito importante de por que os problemas, os conflitos acontecem e como é que nós podemos lidar com ele.
Na verdade, uma das coisas que nós temos descoberto nos últimos tempos, e quando a gente tenta discutir essa questão, é que os conflitos dos casais, normalmente, pouco têm a ver com o casamento. Essa é a grande questão. Eles não brigam porque estão discordando da forma de educar os filhos. Eles não brigam porque estão discordando da forma do que vão fazer o trabalho, com que forma vão gastar o dinheiro, se vão ter 1 ou 2 filhos. Normalmente as discussões não têm nada a ver com isso. Quando a gente pensa, ou quando a gente ouve os parceiros, as parceiras, os esposos e as esposas, os cônjuges, falando sobre os seus conflitos, o que a gente detecta? A gente percebe que o problema não está no relacionamento. Não se trata de que eles têm conflitos internos. O que a gente percebe é que os problemas estão relacionados normalmente com as suas identidades. E aí, quando a gente vai aprofundar isso, a gente percebe, a partir de estudos de pessoas que trabalham com isso, especialmente nesse texto, nós vamos focar uma abordagem feita pelo pastor Hill, que trabalha com o Ministério de Casais, que ele diz o seguinte: 3 questões estão envolvidas quando a gente fala em conflitos. A primeira dela é o medo. Nós temos medo de não ser amado e medo de não ter valor para o outro. E a segunda é o medo de não ter as nossas necessidades atendidas. Então, esses medos, que são medos naturais, não é nada fora do comum, na verdade, quando eles não estão claros para nós e quando nós não os detectamos, eles se tornam perigosos, porque eles passam a definir o meu comportamento. Então, quando eu brigo com a minha esposa, quando eu reclamo com ela, muitas vezes o assunto em discussão não é o que está determinando a minha ação, mas na verdade esse medo que está dentro do meu coração. Muitas vezes, quando esses medos são acentuados, os casamentos, na verdade, chegam àquele estágio que as pessoas chamam de casamento viver o inferno. Olha, irmão, olha, pastor, olha, a minha casa é um inferno. Por quê? Porque muitas vezes o sofrimento que essas pessoas têm em casa, em razão desses medos, é tão acentuado que as pessoas começam a não se suportar uma a outra. É aí que a palavra de Deus entra. Porque o que é que a gente desconhece? Na nossa noção comum, a gente imagina o seguinte, que quando alguém conhece a Cristo, quando alguém diz, olha, eu aceitei Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, esses medos irão desaparecer automaticamente. Mas eles não desaparecem. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, a gente faz uma mudança de rumo. A gente aceita o sangue de Cristo como Salvador. Mas esse sentimento, esses medos, eles muitas vezes estão instalados dentro do nosso coração. Por exemplo, como é que o esposo vai poder amar a esposa como Cristo amou a igreja, se ele tiver esse medo de que as suas necessidades não serão atendidas? Como é que a esposa pode conseguir ser submissa ao esposo, quando na verdade ela tem medo de que o esposo a maltrate, não faça bem a ela? Então observe que quando a gente olha o campo do conflito, na verdade o que a gente tem entre 2 pessoas conflituosas são identidades moldadas pelo medo. Fica muito complicado pedir ao esposo que considere a esposa mais importante do que a si mesma, quando ele não tem certeza do amor de Deus no coração dele. O problema grave que a gente percebe é que todos nós temos uma interpretação errônea da nossa relação com Deus. O que é que a gente aprende, na verdade? A gente aprende o seguinte, que Deus vai me amar se eu for um bom menino. Então, se eu cumprir com toda a minha tarefa, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar. E a gente se apega a isso. Quando nós vamos para o casamento, a gente coloca a questão do mesmo nível. Só que agora, em vez da gente considerar o outro como alguém que eu devo amar, eu considero o outro que alguém que deva me amar. E aí está o problema. Por quê?
como o meu coração não está seguro do amor de Deus, eu transfiro para minha esposa toda a responsabilidade da minha felicidade. A esposa faz o contrário, transfere para o marido toda a responsabilidade da sua felicidade. A questão básica, amados, que a gente percebe quando a gente fala de conflitos é que nós temos muita dificuldade de nos sentirmos amados por Deus. Muitos homens e muitas mulheres, elas aceitaram Jesus, elas confessam o Senhor Jesus, elas são homens e mulheres de Deus, têm um comportamento ilibado, ninguém pode questionar o comportamento delas, mas quando elas se relacionam com Deus, o relacionamento dela é truncado, porque elas não conseguem entender que o amor de Deus não depende do desempenho dela, não depende dela ser boa menina ou um bom menino. E aí está a grande questão, porque se eu sou inseguro em relação ao amor de Deus, como é que eu vou fazer algo para minha esposa a partir da orientação divina? Eu não vou conseguir. A Bíblia é clara, a Bíblia diz: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mas como farei eu isso se o meu coração não tem certeza de que Deus me ama, de que o Pai me ama? Observe, amados, que aí está a grande questão muitas vezes dos conflitos. Porque quando a Bíblia diz para mim, homem, e para a esposa, colocar o sentimento, as necessidades da minha esposa acima da minha, ele estava dizendo o seguinte: olha, você homem foi feito para ser uma bênção para sua esposa. Você mulher foi feita para ser uma bênção para o seu marido. Mas nós entendemos o contrário. Nós imaginamos que a nossa esposa, que o nosso esposo foram feitos para nos satisfazer. E aí entra a questão complicada. Porque eu começo a depositar na minha esposa todas as minhas expectativas, todas as minhas necessidades para ser atendida. E aí a gente começa a sentir necessidade, falta. A gente começa a não compreender a linguagem um do outro. Amados, se a gente não consegue colocar, na verdade, a necessidade do outro acima da minha necessidade, a verdade é que eu estou com um problema grave de identidade. Porque o que eu estou achando é que se eu colocar as necessidades da minha esposa acima da minha, o que vai acontecer? Quem vai me socorrer? Seria mais ou menos isso. Eu não consigo entender de que se eu fizer o que a Bíblia está dizendo, se eu aceitar o que a Bíblia está falando, Deus vai suprir a minha necessidade. Então eu vou ter que exigir da minha esposa que ela seja submissa, porque a Bíblia diz que tem que ser submissa. A mulher vai exigir do marido que ele seja a liderança da casa, porque a Bíblia diz que ele tem que ser a liderança. Amados, Deus está nos orientando que a orientação, a relação no casamento tem uma outra lógica. Qual é a lógica? A lógica é o que a palavra de Deus está dizendo. Eu preciso aprender a colocar as coisas da minha esposa acima das minhas próprias vontades. A esposa precisa aprender a colocar as coisas do esposo acima das minhas próprias necessidades. Como manter a harmonia do lar se a esposa precisa, por exemplo, ficar pisando em ovos para falar com o marido, porque se ela falar alguma palavrinha torta, ele vai ficar bravo? Como é que pode ter harmonia no lar se o esposo, quando chega em casa, ele não pode chegar em casa simplesmente e descansar, ele vai ter que ouvir um monte de coisas, um monte de cobrança? Observe, amados, que tanto o esposo que diz para a esposa que ela tem que ser submissa, que ela tem que ser assim, que ela tem que ser assado, que ela tem que ser mulher de Deus, na verdade ele não confia o suficientemente em Deus para fazer o que ele precisa fazer. Amados, se você não consegue fazer o que a Bíblia está dizendo para você fazer, na verdade o problema não está no outro, o problema está
em nós. Para considerar os outros superiores a si mesmo, ou nada fazer por contenda ou por vanglória, para eu poder ser humilde, eu preciso entender que o amor de Deus por mim foi suficiente na cruz. E eu preciso entender que a minha esposa, por mais maravilhosa que ela seja, ela nunca vai satisfazer a necessidade que só pode ser preenchida por Deus. Eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala nesse assunto, amados, você talvez em casa agora esteja justamente dizendo isso, né? Você pode estar dizendo, olha, eu tenho um vazio dentro de mim. A minha esposa até é uma boa pessoa, mas eu sinto uma dor dentro de mim, sabe? E aí é que é o estágio complicado, porque quando a gente no casamento chega nesse estágio, a gente já está num nível delicado. Muitas pessoas já carecem de atendimento até especializado, porque já está entrando no nível de doença, porque ela ainda não compreendeu que esse vazio que está no coração dela só pode ser preenchido pelo amor do Pai. Talvez você que está me acompanhando nesse momento esteja exatamente nesse estágio. Há muita contenda, muita briga, muita confusão, ou talvez já entrar num outro momento. Já não há mais as brigas. Está cada um para um canto, outro para o lado. Cada um está seguindo a sua vida. Talvez até na mesma casa, mas já não tem mais um relacionamento de esposo e esposa. Eu acho que talvez a questão delicada que você precisa entender é que mesmo você sendo de Cristo, mesmo você aceitando o Senhor Jesus, o seu relacionamento, ele está um pouco, eu diria, arranhado em relação ao Pai. A sua imagem de Deus, do Pai, o amor do Pai no seu coração, ele está um pouco ferido. E isso é compreensível porque muitos de nós vivemos relações na infância muito delicadas. O número de pessoas que não tiveram pais é muito grande. E quando a gente fala de pai, o pai que ele lembra é o pai da ausência. Eu não tive pai. Como é que eu vou imaginar que Deus é pai? Ou o pai que ele teve foi um pai que ninguém queria ter. Era um pai ausente, era um pai violento, era um pai que muitas vezes fazia coisas horríveis. E agora quando a gente fala de pai, a imagem de pai é essa. Sabe, a gente compreende a sua dor. Ela é legítima. Não é que a gente está tentando minimizar a sua dor. Ela é real. Eu não sei o que seria de mim sem a presença do meu pai. Eu tive um pai maravilhoso, um pai que cuidou de mim, um pai que me ensinou o caminho certo, um pai presente, um pai que sempre eu olhei para ele com muita admiração. Mas eu sei que muitas pessoas não tiveram isso. Talvez para mim seja mais fácil dizer, olha, Deus é pai, e para você não. Mas a questão é que nós temos a opção de não nos sentirmos assim. Mesmo que você não tenha tido um pai físico ou um pai espiritual, Deus é apresentado para nós na Bíblia como pai. E o amor dele não está alterado em razão do nosso desempenho. Deus não me ama porque eu não peco. Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus não me ama porque eu consigo fazer as coisas certas. Ele decidiu nos amar. E esse amor foi manifesto através de Cristo na cruz. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando exatamente esse amor. E é esse amor que me permite, como esposo na minha casa, fazer o que a Bíblia está dizendo, colocar as necessidades da minha esposa acima da minha. Porque se for pela minha própria vontade, se for pelo meu próprio olhar, eu não vou conseguir fazer isso. A minha necessidade vai estar em primeiro lugar, porque eu vou querer ter essa necessidade satisfeitas. A Bíblia fala que o amor é decisão, o amor age com longanimidade, ou seja, ele olha para frente. Mas como a gente vai fazer isso, se nós não nos sentimos amados? A primeira coisa talvez que a gente precisa fazer é reconhecer que a maioria dos nossos conflitos, ou quase todos, para não dizer todos, tem a ver com o nosso egoísmo. A gente age por egoísmo, ao contrário de agir por humildade.
A gente age por vaidade, ao contrário de agir por humildade. E aí está a orientação que Deus nos desafia. Reconhecer, em primeiro lugar, que muitas das nossas ações no casamento, no namoro, no noivado, elas são ações egoístas. A gente está pedindo coisas por puro egoísmo. A gente se esquece até, inclusive, da palavra de Deus. E quanto mais tempo a gente tem da igreja, a experiência com casais tem mostrado isso, é mais difícil mostrar isso para as pessoas, porque o tempo de igreja faz com que ela tenha a ilusão de que se ela ora mais do que o marido, de que se ela jejua mais do que o marido, se ela vai mais na igreja do que o marido, isso faz dela uma mulher mais santa ou um homem mais santo. E ele esquece de que ele está sendo egoísta muitas vezes em relação à esposa, em relação ao esposo. Como é que a gente sabe disso? Pergunte a você mesmo. Você consegue colocar a sua esposa, os sentimentos dela, os desejos dela acima dos seus? Você, esposa, consegue colocar acima dos seus? Ou você está sempre muito preocupado em ter as suas necessidades atendidas? Você, esposa, você tem certeza que Deus ama você? Por que é tão difícil para você dizer-se submissa a seu esposo? Por que dói tanto quando você ouve a palavra, olha, mulheres sejam submissas aos seus maridos? Por que isso dói tanto dentro de você? Ou homens, por que você fica apavorado quando Deus diz, olha, você tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja? Não será porque nós estamos mais preocupados com as nossas próprias necessidades do que com a necessidade daquele que nos rodeiam? Meus amados, se você for seguro do amor de Deus, você não terá dificuldades em considerar o seu cônjuge mais importante que você. Se você for seguro do amor de Deus, ser submissa para você que é mulher vai ser uma honra, porque você vai estar no plano perfeito de Deus. Para você, homem, liderar a sua casa, estar à frente, cuidar da sua esposa, amá-la como Cristo amou a igreja, vai ser um prazer, porque você sabe o que é isso no reino dos céus. Sabe, meu amado, falar a você, homem, agora, se você vive cobrando demais a sua esposa sobre as coisas espirituais, que ela não é assim, que ela não é assado, sinto muito te dizer algo com todo o amor em Jesus, você não tem certeza do amor de Cristo sobre você. Você tem dúvida que Jesus te ama. Sabe? Você é esposa que precisa ficar lembrando o seu marido, do papel dele de homem, e cobrando e exigindo, é porque na verdade o seu coração ainda está sentindo o medo de não ter as suas necessidades atendidas. Quando nós estamos seguros do amor de Deus, quando nós estamos seguros de que o Pai nos ama não porque somos bons, mas porque Ele decidiu nos amar, quando nós sentimos esse amor real e verdadeiro, às vezes o nosso cônjuge pode ser muito difícil e a gente que trabalha com casais sabe. Há homens difíceis, há mulheres difíceis. Mas quando a gente coloca esse amor do Pai no coração, Deus nos dá estratégias para superarmos as nossas dificuldades. O ideal é que homem e mulher decidam fazer o que Deus quer, e aí a coisa fica leve, fica maneira. Mas quando a gente é convicto do amor de Deus, homens, nós não teremos dificuldades, nós não teremos dor para suprir as nossas esposas com o que ela precisa. Sabe, meu amado irmão, varões, homens de Deus, Deus colocou-nos por cabeça, porque nós precisamos liderar a nossa casa, mas Ele também nos deu capacidade para isso. Por que termos medo disso? Quando Deus diz para que minha esposa seja submissa, Ele deu capacidade para que ela fosse e eu a suprisse nessas necessidades. Eu acho que uma coisa que eu aprendi
lendo a palavra de Deus, tendo orientações sobre casamento, lidando com casais, foi que a minha esposa é uma bênção, gente. Minha esposa é uma mulher submissa, a minha esposa é uma mulher que cuida de mim, a minha esposa é uma mãe maravilhosa, a minha esposa é uma filha que qualquer pai gostaria de ter, honra os pais, amorosa, dedicada, leve, é muito gostoso estar perto dela, mas uma coisa que eu descobri é que a minha esposa não pode ser a minha fonte de energia. A minha fonte tem que estar no Senhor, porque se eu for esperar que ela seja a minha fonte de energia, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer, e vice-versa. Eu posso ser o melhor marido do mundo, mas se a minha esposa não entender que aquele vazio que tem no coração dela, que aquela dor na alma dela só pode ser suprida por Jesus, ela vai erroneamente supor que eu posso satisfazer a dor dela. E aí talvez é o grande desafio que a gente tem quando a gente fala de conflitos. A maioria dos casais, quando olha para a questão dos conflitos, elas imaginam que a solução do problema dela está no marido, ou que a solução do problema dele está na esposa. Não, meus amados. A solução das nossas dificuldades individuais não está na minha esposa, não está no meu esposo, mas está em Cristo. Se você é uma pessoa, se você é uma mulher, como a Bíblia fala, que briguenta, ranzinza, muito provavelmente há uma dor no seu peito que só pode ser preenchida por Cristo. Se você é um marido que age com grosseria, que tem dificuldade de se colocar na posição de líder da sua casa, que tem dificuldade de fazer a proteção da sua esposa, que tem dificuldade de ser carinhoso, coisas básicas da vida, muito provavelmente o seu coração tem uma lacuna, uma dor que você precisa preencher com Jesus. Quando você preencher o seu coração, esse vazio que está no seu coração, com as coisas de Deus, com o amor de Deus, você vai ver que os conflitos serão praticamente zerados. Porque nós vamos fazer o que a Bíblia estará nos dizendo. A Bíblia nos diz com clareza: quanto ao mais, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Você, homem, considera que a sua esposa seja uma bênção na sua vida? Você considera que é um privilégio estar ao lado dela? Você, mulher, considera que o esposo que você tem é uma bênção? É um privilégio você ter ele? Ou você fica cada vez que volta para casa criando uma estratégia na cabeça para não estar ali? Amados, nós já estamos encaminhando aqui para o nosso final, e eu queria convidar você, homem, você, mulher, para algo muito importante. Se você, homem, se você, mulher, está vivendo isso no seu casamento, você precisa urgentemente pedir o socorro de Deus. Porque as pessoas que a gente tem atendido, quando elas falam para a gente dessa dor, dessa amargura, o que a gente percebe é que elas não tiveram a revelação desse amor do Pai. E eu queria orar com você agora, de maneira que você pudesse ser tocada por Deus e colocar diante de Deus esse sentimento. Se você tiver a oportunidade, dobrar o seu joelho, você dobre. Se não, você feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora, de maneira que você seja tocado e revelado pelo amor de Deus. Querido Deus, eu me reúno a essas pessoas que estão agora conosco, em casa, em qualquer lugar, talvez sozinha ou acompanhada de alguém, e peço ao Senhor, Pai, que o Senhor possa revelar a ela o seu amor. Talvez ela tenha se sentido sozinha, triste, amargurada, com dores, e ela não consegue compreender o seu amor, porque ela tem um olhar errado sobre a própria identidade. Eu quero agora te pedir, Senhor, que o Senhor revele a ela qual é a identidade dela em Cristo.
como o Senhor a vê? Como é que o Senhor ora para Maria, para o João, para o Pedro, para o José? Pergunte aí agora ao Espírito Santo, como é que o Pai lhe vê? Como é que Ele olha? Como é que Ele lhe trata? Eu tenho certeza neste momento Deus está te revelando que Ele te trata como filho, filho amado, filho querido, que Ele sabe dos seus defeitos, sabe das suas falhas, sabe da sua incompletude, mas Ele lhe ama e Ele quer fazer de você um filho querido, protegido, abraçá-lo, sabe, cuidar de você. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento. Guarda a vida dessa pessoa, guarda os seus casamentos. Abençoe, meu Pai, os casamentos, as pessoas que estão conosco, aquelas que passam por dificuldades, que o Senhor possa falar aos seus corações da necessidade que essa pessoa tem de se envolver com o Senhor, de se alimentar na Tua palavra, de ter tempo para as coisas de Deus e de se envolver com as coisas de Deus. Amém, meus amados? Queremos agradecer carinhosamente o seu tempo, estar conosco. Enquanto Deus nos permitir, estaremos trabalhando, lutando em favor da vida de vocês. Olha, permaneçam na paz de Cristo, permitam-se ser tocados pelo amor de Deus. E como mensagem final a gente diz que permitam-se viver aquilo que Deus deseja para vocês. Lutem contra os próprios egoísmos, lutem contra essa vontade que a gente tem de culpar o outro pelos nossos problemas. Assuma a responsabilidade daquilo que Deus lhe deu e temos absoluta certeza que você será uma bênção. Amém.